Salve galera, hoje eu vou fazer os episódios mais bizarros de Bob Esponja, de todos os tempos. São aqueles episódios que têm cenas assustadoras, cenas nojentas e que faziam você ficar agoniados. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like que o canal vamos pro vídeo. Fenda da Pedra. Bom, na minha opinião, esse é o episódio menos bizarro da lista. Porque basicamente nesse episódio, o Bob se perde na Fenda da Pedra e ele tenta arranjar um jeito de voltar pra casa. Esse episódio é bizarro por ter vários personagens estranhos que ficam se comunicando com a língua. É sério. É um episódio completamente bizarro. Bob Medroso. Basicamente, esse é um especial de Halloween da primeira temporada. Nesse episódio, o Bob tenta assustar as pessoas, só que ele não consegue. Aí ele acaba pedindo ajuda pro Patrick, que acaba cortando todos os pedaços deles. Pois é, já fica bizarro, mas vai ficar pior ainda. Depois que o Patrick que torna o Bob um fantasma, depois de cortar todos os pedaços dele, o Bob acaba assustando a galera do Siri Cascudo, fingindo que é o holandês voador. Só que o próprio holandês voador acaba chegando e fala que vai roubar as almas das pessoas. Mas só que ele não consegue porque o Bob acaba assustando ele com seu disfarce. E ele assusta todo mundo no Siri Cascudo também, inclusive o Patrick. É um episódio bizarro por causa da forma do Bob, como ele fica. Tô nem um Gary adolescente. Nesse episódio, o Lula Molusco tem que cuidar do Gary, mas ele não cuida direito. Até que ele acaba pegando aquele negócio que iria curar o Gary e acaba dando no Bob. E aí o Bob vira um caracol. E o Lula Molusco também vira um caracol. É um episódio completamente bizarro e também porque no final eles viram um caracol. Bob Esponja na Terra Aleatória. Nesse episódio, o Bob e o Lula Molusco acabam indo pra Terra Aleatória e lá acontecem coisas bizarras. Esse episódio é muito bizarro. E tem uma cena de um episódio que faz referência ao Red Match, ou o suicídio do Lula Molusco, que até foi censurada. Turno Macabro. Nesse episódio, o Bob e o Lula acabam ficando 24 horas no Siri Cascudo. E lá acontecem coisas bizarras, como por exemplo, eles atendem o telefone de um cara estranho. E outra, as luzes do Siri Cascudo acabam apagando, sem motivo. E no final acabam descobrimos que esse cara é só um cara normal, com um nariz estranho. É um episódio completamente bizarro por causa daquele personagem lá que eu não sei o nome, que fica apagando as luzes, e dessa forma bizarra desse cara que eu não sei o nome. Mordida Contagiante. Nesse episódio, o Gary morde todo mundo da fenda do biquíni. E o Patrick pensa que se o Gary morder todo mundo na fenda do biquíni, todo mundo vai se transformar em zumbi. Até que eles acabam de parar no cascudo, até que o Gary acaba mordendo o Bob. E aí o doutor resolve tudo. No final. E por que esse episódio é bizarro? Porque o Gary se comporta de jeito muito estranho. É sério. A única coisa bizarra desse episódio é o Gary. A farpa. Nesse episódio, o Bob acaba caindo e acaba pegando uma farpa no dedo. E ele tenta tirar, mas ele não consegue. E aí então ele chama o Patrick pra tirar a farpa do dedo. E aí então o Patrick acaba também não conseguindo e acaba piorando tudo. E aí então o Lamusco conta pro seu Seriguejo que o Bob tá com uma farpa. E o seu Seriguejo decide tirar a farpa dele de uma vez por todas. E o que acaba caindo no seu Seriguejo? Uma chuva de pus na cara. Isso era pra ser engraçado? Esse episódio é completamente nojento, bizarro e completamente grotesco. Limonada de Tinta. Com certeza, o episódio mais odiado de Bob Esponja de todos os tempos. Considerado por muitas pessoas como o pior episódio do Bob Esponja. Mas do que se trata esse episódio? Nesse episódio, o Patrick tá vendendo limonada, mas a limonada dele não é boa. Até que o Lomolusco acaba se assustando e acaba espirrando tinta na jarra do Patrick. E aí todo mundo acaba amando essa tinta. Aí o Patrick passou todo o episódio torturando o Lomolusco. É um episódio completamente bizarro e completamente nojento também. É sério, é um episódio completamente bizarro e nojento. Por causa das assombrações do Patrick. O Anfitrião do Fantasma. Além desse episódio ser bizarro, ele é completamente assustador. Nesse episódio, o barco do holandês voador quebra. E sem lugar pra ficar, ele decide ficar na casa do Bob. E ele acaba fazendo diversas coisas bizarras pro Bob, sempre assustando ele. Só que depois de uma hora o Bob não fica mais assustado. Isso deixa o holandês muito chateado. E aí então ele fala que não consegue mais assustar mais pessoas. Então ele pede ajuda a Bob para se tornar um assustador de novo. É um episódio cheio de caretas bizarras. É sério, é um episódio completamente bizarro por causa dessas caretas bizarras do holandês. Bob e Lula calça tentáculos. Basicamente aquele episódio que o Bob acaba se fugindo com o Lula e eles acabam ficando bizarros. E ele pede ajuda pra gente reverter essa situação, mas ele não consegue. E ele acredita que vai ser expulso da cidade no seu recital de clarineta, mas pelo contrário, as pessoas adoram mutantes.
Mas quando a gente resolve essa situação, o Lula pega a máquina e acaba se fudindo com o elenco principal de Bob Esponja. E fica essa gosma bizarra, que dá até medo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você não tenha pesadelos com essas imagens que eu já te mostrei. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like no canal. E tchau!